Jornalismo de maior dignidade do rádio amazonense. São 15 horas em Parintins, Sistema Alvorada de Comunicação em cadeia, as rádios Alvorada AM 1380, FM 100.1, também a rádio online e também a página no Facebook, Sistema Alvorada de Comunicação, ao vivo. Estamos aqui com o governador Wilson Lima. Boa tarde, governador. O que lhe traz a Parintins, mais uma vez? Boa tarde, Ednilson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. É um prazer muito grande estar aqui na emissora e também no município de Parintins, com o qual eu tenho uma identidade muito grande. Nós temos um problema de pandemia no mundo e isso acabou também atingindo o interior, atingindo aqui o Baixo Amazonas. E a nossa preocupação agora, inicialmente, tem sido com a vida das pessoas e como é que nós estamos ampliando essa nossa estrutura na área de saúde. Certo. Graças a Deus que nós começamos a ter quedas nos números na capital e também no interior, aqui no município de Parintins. Inclusive, estive ainda há pouco lá no hospital, acompanhei a alta de 3 pacientes e lá no Joffre Cohen nós temos 50% dessa capacidade ocupada, tem outros 50% de leitos que estão vagos. E hoje nós estamos vindo aqui, uma vinda simbólica, para fazer a entrega de mais 3 respiradores. Nós já tínhamos montado no ano passado essas estruturas de UCI, que são aqueles leitos intermediários para atender aqueles pacientes que não agravaram a ponto de serem intubados, e essa estrutura evita que eles avancem para uma situação de gravidade. E a nossa decisão no ano passado foi uma decisão muito acertada, quando do Amazonas Presente, em que nós decidimos deixar a estrutura que seria voltada para o festival. E o que o povo aqui de Parintins sempre estava acostumado é que o governo vinha, montava a estrutura de atendimento de saúde, quando terminava o festival, essa estrutura era levada de volta. No ano passado nós fizemos diferente, nós montamos essas estruturas e já deixamos essas estruturas permanentes. Foi o que nos ajudou muito nesse processo de combate aqui no município. E nós entregamos mais 3 respiradores com treinamento do pessoal que ia operar. Hoje nós temos 13 respiradores no município de Parintins, para atender não só o parintinense, mas dos municípios próximos e os nossos irmãos de outras cidades aqui do estado do Pará, que acabam procurando o município. Além dos respiradores, nós entregamos 280 mil itens de equipamentos de proteção individual, encaminhamos para cá 5 mil testes rápidos. Só nesse ano nós já fizemos o repasse de 2 parcelas do FTI para atendimento na área de saúde, que perfazem um total de R$1.630.000. Então a gente tem também mantido o abastecimento de medicamento daquilo que compete ao Estado, através da nossa central de medicamentos, além do fornecimento de recursos humanos, para o Joffre Cohen e também para o Padre Colombo. Então a gente tem feito investimentos significativos aqui na área da saúde para garantir esse atendimento e essa proteção aos cidadãos aqui da região. E paralelo a isso, nós também estamos focando nas ações sociais. Nós fizemos entregas de cestas básicas para 2 instituições, fizemos também para Garantido e Caprichoso, entendendo que as pessoas estão passando por um momento muito difícil agora. Muitos perderam seus empregos, outros que dependiam também do comércio informal tiveram sua renda comprometida, sobretudo com a não realização do festival esse ano. Nós estamos tendo um ano atípico, e não é só para Parintins, é para o mundo todo.
em que muitas manifestações culturais, muitos eventos tiveram que ser remanejados para outras datas ou cancelados. Aqui nós temos o Festival de Parintins e quando eu falo da importância desse evento, não é da festa ou da diversão pela diversão, mas eu estou falando sobre o que isso representa em termos econômicos, o que isso representa de emprego, de renda, daquelas pessoas que todos os anos reservam ali uma parte da sua residência para alugar, de muita gente que tem ali monta um restaurante, tem uma venda de alimentos, tem uma venda de bebida, é o tricicleiro, é o artista que vai para o galpão trabalhar, enfim, é o artista, de toda essa cadeia envolvida na realização do Festival Folclórico. Então isso acabou ficando muito comprometido e o governo tem pensado muito nesse aspecto social para não deixar esse povo aqui desamparado. Muito bem, então o senhor apresentou aí para a gente a entrega desses recursos, desses materiais também para o combate ao coronavírus aqui no município de Parintins, e o senhor citou o Festival Folclórico. Essa é uma situação que o mundo todo vive, né? Uma preocupação com a saúde da população aqui no nosso estado, e o senhor, diante de todo esse cenário que vem acompanhando do coronavírus aqui no estado do Amazonas, o senhor traz para o parintinense alguma informação, já alguma decisão sobre o festival? Esse mês nós não vamos ter festival, porque não temos condições para tanto. Reuni ainda há pouco com o presidente Fábio do Garantido e com o Gender, presidente do Boi Bumbá Caprichoso, com o prefeito, para discutir essa situação. Nós não temos previsão de realização do evento esse ano e a gente precisa entender como os números da Covid vão se comportar. A gente ainda não sabe como será aqui no estado do Amazonas, no Brasil e no mundo. E o que nós estamos programando é a realização de uma live, e aí estamos decidindo se serão 3 dias de live, se será no último sábado de junho, para que esses artistas possam fazer suas apresentações. E aí o nosso apelo, ele será um apelo de solidariedade para ajudar o povo parintinense, o povo que depende disso, o povo que espera o ano todo para ter uma renda extra ou para ter a sua renda, né? Muita gente ficou comprometida, muita gente fez investimento, como faz todos os anos de forma antecipada, e teve todo esse investimento comprometido. Então, nós estamos estruturando essa live para que ela aconteça no final desse mês de junho, na data em que seria realizada o Festival de Parintins, com o apoio de alguns patrocinadores, para a gente movimentar financeiramente, né, essa manifestação cultural que é do boi, e dar esse amparo, ou pelo menos compensar de alguma forma aquelas pessoas envolvidas nessa atividade. Os presidentes, tanto de Garantido quanto de Caprichoso, ou vice-versa, o que eles já puderam lhe adiantar que podem fazer nesses dias? A gente ainda não discutiu detalhes. Sim. Esses detalhes serão discutidos com o secretário de Cultura e também com a presidente da Amazonas Tour, que inclusive estão aqui comigo e participaram da reunião e estão fazendo essa construção. Mas lá na frente haverá os detalhes de como é que efetivamente isso vai acontecer, né? E depende também da emissora, que é a TV A Crítica, que é detentora dos direitos de transmissão. Então, esses detalhes estão sendo definidos tecnicamente com as secretarias, com os bois também e com a emissora envolvida nesse processo, para que lá mais na frente a gente entenda como é que isso daí vai ser realizado. Muito bem. Então, governador, com relação à questão ainda da saúde, para o combate ao coronavírus, o senhor esteve acompanhando, visitou o hospital. Diante da necessidade de Parintins ter uma UTI, o senhor já tem alguma perspectiva? Ainda temos que aguardar? Ou que tem é suficiente? Nesse momento nós temos uma situação controlada aqui no município de Parintins, mas nesse momento o prefeito e também nosso pessoal da Secretaria de Saúde está se reunindo com uma empresa
que deve fazer uma doação de UTIs aqui para o município de Parintins, e aí nós vamos fazer uma construção junto com a prefeitura de que forma é que a gente vai gerir essa estrutura, porque não adianta também ter só o leito de UTI se eu não tiver insumos, se eu não tiver profissionais que possam fazer esse atendimento. Mas a gente está trabalhando para aumentar cada vez mais essa cobertura de atendimento, né, na área da saúde, e a gente espera que com essas UTIs, aliás, eu não tenho a menor dúvida que com a chegada dessas UTIs a gente vai dar um salto muito grande, levando em consideração que o município de Parintins é um polo, né, e que ao longo do tempo a gente vai aumentando, né, cada vez mais esse atendimento aqui. Isso daí é fundamental. E aí tem outra coisa que é importante levar em consideração, que para a montagem das UTIs faz-se necessário também o uso da hemodiálise, né? E geralmente o paciente que vai para a UTI, ele precisa desse procedimento também. Então essa é uma questão também que precisa ser levada em consideração e que o governo do estado está estudando como é que faz isso, como é que garante esse atendimento junto com a prefeitura, levando em consideração a complexidade que é montar uma estrutura de UTI. Essas unidades de cuidados intermediários, que são as UCIs, elas são compostas de que ferramentas, governador? Bom, ela tem respirador, tem bomba de infusão, tem traqueia, enfim. Aqui, naturalmente, eu não sou médico e aí tem um monitor e tal. Eu sei genericamente porque a gente acompanhou aí esse processo de escassez do mercado e da montagem dessa estrutura. Então, eu tenho um conjunto desses equipamentos. Sim, sim. E essa UCI, ela é uma unidade que garante ao paciente esse serviço, esse processo de oxigenação do pulmão e de ajuda nesses problemas respiratórios. Então, ela é uma unidade intermediária que evita que o paciente chegue ao estado mais grave, que é o estado em que ele tenha que ser entubado e que entre numa UTI. Né? A UTI é para o caso grave em que o paciente não consegue mais respirar sozinho. Né? Aí ele passa por uma situação de ficar sedado, né? Ele é induzido ao coma para que a UTI, para que os respiradores façam esse serviço. As UCIs que a gente tem aqui são unidades intermediárias que ajudam o paciente a não agravar para ir para um leito de UTI. E os casos em que houve ou que estão havendo agravamento no interior, nós estamos transferindo de UTI para a capital. Tá certo. Aproveitando a sua presença aqui, governador, ainda falando da questão da saúde, nós temos 2 hospitais que todos, como o senhor já citou, atendem não somente a população parintinense, mas essa região aqui do Baixo Médio Amazonas e inclusive o oeste do Pará. A sua atenção para essas 2 unidades, tanto o Jofre quanto o Padre Colombo. Sim, nós estamos ampliando a estrutura dos 2 para que a gente efetivamente possa adotar esse polo dessa maior estrutura para atendimento. Assim também como nós estamos fazendo em outros 7 municípios. E tudo que a gente está fazendo agora durante a pandemia vai ser um legado, porque quando terminar a pandemia, essa estrutura vai ficar aqui e ela vai servir para atender pacientes que são acometidos por outros casos, por outras doenças. Muito bem. E ainda com relação à questão do festival, fazendo esse ping-pong entre os 2 assuntos, né, que é de suma importância para Parintins no momento, né? Então, este ano... Esse ano a gente não tem o festival. Devido também ao clima, né, governador? Quer dizer, esse mês a gente não tem o festival e a gente precisa acompanhar, saber como é que a doença vai se comportar nos próximos meses para saber, para que a gente tenha um norte, né, sobre a realização do festival presencial, com a reunião de pessoas. E aí ainda na esteira dessa questão das atividades econômicas, eu não parei as atividades do setor primário. E a gente continua fazendo os investimentos, inclusive nos editais que eu lancei recentemente,
contempla casas de farinha aqui para a região, aqui para Parintins. Nós estamos tendo investimentos na questão da pesca ornamental, da piscicultura. Aqui em Parintins, a gente resgatou a Expo Agro, que há algum tempo não era realizada. Não sei se vai ser possível também realizar esse ano. A gente precisa entender... A Expopim, né? Expopim. E aí a gente precisa entender como é que vai se comportar essa questão da curva aí do Covid-19, para saber se será possível a gente realizar ou não. E daqui a pouco eu estou indo fazer uma visita à pavimentação do sistema viário. Assim, essa é a minha próxima pergunta. O Estado vem fazendo esse trabalho, né? E a gente quer saber se vai continuar, apesar de todo esse problema que vivencia a questão da Covid. No dia 1º de junho agora, nós começamos a retomar nossas principais obras de infraestrutura do Estado, entendendo que elas são importantes para esse processo já de retomada da atividade econômica. E a daqui de Parintins agora nós estamos retomando com toda a força. Temos a ampliação do aeroporto lá do setor de desembarque, que é um convênio entre Estado e Prefeitura, né, de um repasse de mais de R$1.100.000 para montar a esteira, para montar essa infraestrutura. Então é uma obra que a gente está retomando agora com maior intensidade. E aqui no sistema viário também nós estamos retomando, apesar de não ter parado, diminuiu por conta do período chuvoso e também da pandemia, mas nós vamos retomar agora com toda a força. É um trabalho de pavimentação de quase 30 quilômetros, né, dentro de Parintins. Essa é a maior obra que eu tenho de infraestrutura no interior, né, no valor de R$20 milhões. E a gente espera, até o final do ano, entregar todas essas obras, Parintins toda pavimentada. E nós temos também agora uma obra que eu autorizei o convênio com a Prefeitura, que é da reconstrução do muro de arrimo lá da Praça Judite Prestes, que é o muro, o barranco ali desabou e está representando um risco muito grande. Então a gente já está assinando esse convênio para que a gente possa começar esse trabalho de recuperação daquela área ali da orla. Eu tenho também a reconstrução do piso de alta resistência na delegacia, e eu tenho uma outra obra muito importante aqui para o município de Parintins, que é ali do Lago da Francesa, para recuperação ali daquela área. Para a recuperação da área da Francesa, numa outra ocasião o senhor citava, inclusive, o Prosamin, ou Prosai, né? Seria, Prosai. Né? Ali são, se não me engano, são 3 bairros que serão contemplados. Ali, exatamente. Então, será um complexo ali. Nós estávamos numa tratativa com o banco, com o BID, e aí a gente deu uma parada por causa da pandemia, né? Tudo parou por causa da pandemia. Mas nós vamos retomar agora as negociações para que a gente possa fazer essa operação de crédito. Ele faz parte da 4ª etapa do Prosamin, que contempla 2 obras importantes lá em Manaus, que é a comunidade da Sharp e do Educandos, lá onde aconteceu um incêndio, e leva a obras de infraestrutura de recuperação de igarapés aqui para Parintins, para Itacoatiara, Iranduba e Coari. Então, essa é uma obra importantíssima para melhorar a vida das pessoas, principalmente as pessoas que estão ali na beira do rio, na beira do igarapé, né, que estão ali sujeitas a doenças, e as crianças bebendo água com qualidade duvidosa. Enfim, essa é uma grande obra para o município de Parintins. Uma última coisa, governador, que eu quero lhe perguntar é sobre um estudo que o senhor vem fazendo, né, com toda uma equipe, para a reabertura do comércio, a vida voltar ao normal no estado do Amazonas. A gente sabe que a saúde ela é importante, mas nós temos sido, inclusive, assim,
muito questionados e cobrados por parte dos empresários de Parintins, as pessoas que precisam viver do comércio e movimentar a economia. Esse estudo que o senhor vem fazendo, como é que está? Nós temos dois vieses importantes que nós estamos trabalhando. Primeiro, a proteção da vida das pessoas, e disso nós não abrimos mão, né, que é a nossa ampliação na rede de atendimento na área de saúde. Por outro, a manutenção das atividades econômicas. Tem muita gente sofrendo nesse momento porque perdeu o emprego por causa do comércio informal, especificamente aqui no caso de Parintins, por conta da não realização do festival. Então, em Manaus, nós começamos, desde o dia 1º de junho, uma abertura gradual do comércio, e nos interiores são os prefeitos que vão tomar essa decisão de quando é que o comércio deve começar a voltar gradativamente. E por que essa decisão eu deleguei aos prefeitos? Porque são eles que acompanham a dinâmica social do município e também a evolução dos casos. Então, eles que vão dizer e vão decidir, naturalmente, com a Câmara de Vereadores, com o juiz, com o Ministério Público e com a sociedade de uma forma geral, de que forma é que esse retorno gradual vai acontecer. Mas eu imagino que aqui em Parintins, logo, nos próximos 10 dias, isso deva acontecer em razão da queda dos casos de Covid. Muito bem. Então, a gente lhe agradece, né? Agradece a sua presença aqui no nosso Sistema Alvorada de Comunicação. Estamos sempre de portas abertas para, quando o senhor vier a Parintins, estar aqui tendo esse contato com os ouvintes que querem saber dos trabalhos, né, o que o governo tem para essa população aqui, não somente de Parintins, mas aqui também do Baixo e Médio Amazonas. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado mais uma vez aos parintinenses pelo carinho, pela acolhida, muito obrigado ao Caprichoso, ao Garantido. Quero também cumprimentar o pessoal da Vila Amazônia, do Caburi, da comunidade do pessoal lá do Zé Açu, enfim, todas as pessoas, no Mucambo, né, locais por onde eu já passei e que eu recebi um carinho muito grande das pessoas. Então aqui meus cumprimentos, as pessoas que estão nas comunidades próximas e nos municípios e que estão nos ouvindo. Vamos continuar fazendo a nossa parte, ficando em casa, usando máscara, fazendo a higienização. E isso tem que ter um esforço de todo mundo, né? E quanto mais a gente se esforçar, quanto mais a gente respeitar essas recomendações médicas, mais rápido a gente vai conseguir sair dessa situação. Que Deus abençoe a todos. Uma última coisinha, me permita, a merenda escolar. Né? Sim. Inclusive foi anunciada pela coordenadora que chegaria amanhã, está Exato. Tudo certo? Nós temos um programa de merenda em casa, em que o governo do estado está fazendo essa entrega na casa dos alunos, né? É uma cesta básica para cada aluno por mês, e deve estar chegando essa semana aqui essa merenda, né? Tem alguns municípios que a gente não consegue mandar por conta da logística, mas está fazendo o repasse para que a escola possa fazer essa compra. Muito bem. Mais uma vez, obrigado, governador. Muito obrigado, meu amigo. Bom trabalho para o senhor. Que Deus lhe abençoe. Ok, são 15 horas e 23 minutos. Nós tivemos aí a conversa com o governador Wilson Lima. Nós continuamos com a nossa programação normal.